Olá, sou a Adriana do Cantinho do Crochê e hoje continuando com vocês a parte final do nosso tapete. Lembrando que a lista de materiais e as outras duas aulas está o link aqui abaixo. Tudo aqui para vocês. Bora para nossa aula? Bora para nossa videoaula. Então agora vamos finalizar a nossa parte. Fiz 3 partes, tá? 3 aulas para ser bem explicadinho para vocês, para não ficar nenhuma dúvida e vocês não se perderem, tá? Que meu foco é para quem tem dificuldade de entender, ok? Então, vamos fazer essa alça do nosso chinelo e a flor. Vou trabalhar na alça, vou trabalhar com agulha da Círculo 3,5, tá? O link da agulha e todos os materiais está abaixo aqui do vídeo, tá bom? Então, vamos lá? Vou começar com o nosso... Vocês podem fazer aí no preto, se estiver fazendo preto e natural, tá? Eu tô fazendo uma cor marrom café com o natural. Então, vocês pegam o preto aí, ou se estiver fazendo essa peça, pega o marrom. Vou fazer aqui o meu nozinho, tá? Que é o nó corrediço, porque ele ajusta. Ó, tá vendo? Nó corrediço. Vou fazer aqui um total de 120 correntinhas. Vou fazer as minhas e já volto com vocês. Com vocês, fiz as minhas 120 correntinhas. Dou a volta na agulha e conto aqui, ó, 1, 2, 3. Na quarta correntinha, eu faço um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. Vou fazer os meus pontos altos até a metade desse fio e já volto com vocês. Sendo o ponto alto em cada uma das nossas correntinhas, ok? Voltando aqui com vocês, fiz as minhas 58 correntinhas, ponto alto, perdão, 58 pontos altos, contando com as correntinhas, total, 1, 2, 3, até 58. Fiz 58 pontos altos, somando com as correntinhas, venho no próximo aqui, vou trabalhar, próxima correntinha, vou trabalhar 4 pontos altos aqui dentro. 2, 3, 4. Fiz os meus 4 pontos altos de aumento, venho na próxima correntinha e começo a trabalhar os meus próximos 58 pontos altos. Vou fazer os meus 58 pontos altos até a ponta e volto com vocês. Aqui com vocês eu fiz as minhas 58 correntinhas. Então, eu fiz 58 somando com as correntinhas, soma tudo. 58 pontos altos. Na próxima alcinha fiz 4 pontos altos e continuei com 58 pontos altos, tá? Aqui no final sobrou uma correntinha, ignora ela, tá? Não vai usar de jeito nenhum. Vem no meu 58 ponto alto que fizemos aqui, vou trabalhar aqui no mesmo lugar, mais 5 pontos altos. 1, 2, 58, né? Então, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, ó, contando com o meu 58. Isso, aí vai ficar do 58, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? 6. Vem aqui, ó, no primeiro ponto alto, fora da alcinha, que eu coloquei 6, né? E o 58 tá aqui, ó. No rumo do 57,
a gente vai continuar. Vou fazer ponto alto em cima de ponto alto até o nossa curvinha aqui. Aqui já vai ser diferente, tá bom? Então, vamos fazer aqui 55 correntinhas, tá? Perdão, 55 pontos altos. Então, tô trabalhando em cima do 57, porque o 58 eu já juntei com meus 5 pontos altos e deu 6 com 58. Então, eu fiquei com 57. Essa volta eu vou fazer até os 55 e mostro para vocês a nossa mudança nessa pontinha. Então, faz aqui agora 57. Nos 57 pontos altos, nós vamos trabalhar até 55 e eu volto com vocês. Voltei aqui com vocês, tá? Os meus 58 pontos, fiquei só com 57, porque os 58 eu inteirei com meus 5 pontos para dar 6 aumentos. Depois dos 6 aumentos, eu fiz 55 pontos altos. Chegou aqui no 55, temos que fazer uma curvinha aqui. Então, a gente vai fazer ponto sem fechar, ponto alto sem fechar. Dá a volta na agulha, vem na próxima correntinha, não passa as duas alcinhas e faz o ponto alto. Não. Dá a volta na agulha, faz só duas alcinhas. Dá a volta na agulha, vem no próximo, duas alcinhas. Dá a volta na agulha, pula o meio, onde tá os nossos 4 pontos altos de aumento. Pula ele, vem para a próxima correntinha, mais duas alcinhas. E na próxima, mais duas. Vou fechar todas. Vendo? Passei todas, deixei a última aqui. Todas as minhas duas alcinhas eu passei. Aqui tá a alcinha do meu ponto alto. Então, fiquei com a alcinha do meu ponto alto e a alcinha de todos os nossos 4 pontos altos sem fechar. Eu venho, busco meu fio e fecho tudo. Fechei tudo, dá a volta na agulha, vem no próximo e faz um ponto alto. Para fazer essa curvinha aqui ficar assim, tá? Então, eu fiz 55 pontos altos, fiz 2 pontos altos sem fechar, pulei uma correntinha de espaço onde tá os meus 4 aumentos, fiz mais 2 pontos altos sem fechar, fecho os 4 e faço o ponto alto. Vou trabalhar mais 55 pontos altos. Então, vou fazer os meus 55 pontos altos até a ponta lá e volto com vocês. Voltando aqui com vocês, fiz os meus 55 pontos altos, tá? E aqui no meu 58 que a gente começou, também tiro um, vai ficar 57. Então, vai ficar igual essa ponta aqui. 57 pontos, eu usei os 58 e fiz 55 de volta. Então, aqui eu fiz 55 e vai ficar 57, porque eu vou usar a 58, que é as nossas alcinhas. Então, vem aqui, ó. Na primeira das nossas alcinhas aqui, as 3 alcinhas, na primeira, vamos trabalhar aqui 5 pontos altos. Então, fiz 55, vem na alcinha das nossas 3 correntinhas, deixa 2 alcinhas, vem na primeira corrente. Perdão, na alcinha tem 3 correntes, na primeira corrente, deixa 2 correntinhas, na primeira já vou trabalhar aqui 5 pontos altos. Então, faço 1, 2, 3, 4,
5. Por que 5? Porque as correntinhas aqui vai fazer a vez de um ponto alto. Então, eu venho em cima, aqui, ó, na segunda corrente, ó. Deixa eu explicar certinho para vocês. Fiz os meus 5 pontos altos, aqui estão as duas correntinhas que a gente iniciou. Então, pula a primeira, vem na segunda, fecho tudo. E vou já cortar o nosso fio. Quando eu achar a tesoura. Achei. Muito que organizo, ela some. Cortei aqui. Entenderam? E essa ficou a nossa alcinha. Que agora vamos trabalhar o ponto baixo em volta da cor natural. Tá? Olha só. Vou passar a medida para vocês. Aqui, ó. Medir um lado só, já dá para vocês terem noção. Ó. Peguei aqui, para vocês verem que eu tô marcando junto com vocês. Ficou aqui 38 centímetros. Vai ficar um pouquinho mais com o ponto baixo que a gente vai dar em volta, tá? Mas ficou 38 centímetros de cada lado, ok? Espero que vocês tenham entendido certinho. Agora vamos para a nossa volta toda fechada, somente de pontos baixos. Deixa eu pegar o meu fio e volto com vocês. E faço o arremate. Mas caso vocês queiram ver o arremate certinho, como que eu uso a cola quente, eu vou deixar aqui embaixo, tá? O vídeo explicando como vocês fazem a colagem certinho. E a pistola também, outra dica para vocês, rapidinho aqui, que a pistola não pode ser menos de 60 de potência, tá? 60 watts. Porque as de 20, de 40 são para cola artesanal de papel, outro tipo de material. Por barbante é 60 de potência, tá? Então, as pistolas que eu deixo aqui abaixo é a própria para usar com cola quente. E eu vou ver também que uma seguidora aqui falou que tem uma cola da Círculo também que ajuda. Vou trazer aqui também para vocês depois. Mas antes eu vou testar, tá bom? O nosso arremate. Vou cortar esse excesso aqui e arremato depois para não ficar muito longo o nosso vídeo. Então, agora vamos trabalhar com o fio natural. Vou fazer aqui meu nozinho. Lembrando que eu peguei a agulha errada, não é essa. Vocês viram aí, né? Essa aqui, a 2,5, é para a flor, tá bom? Que é o fio Duna aqui, ó, que é mais fininho. Vou trabalhar com a agulha 2,5 daqui a pouco com vocês. Essa aqui é a continuação com o fio 6. Vou continuar com a 3,5, tá? Fiz o meu nozinho. Vou vir aqui já onde a gente arrematou. Do ladinho, ó, vou pegar, fazer aqui, ó, uma correntinha. Faz a vez de um ponto baixo. Em cada espacinho, eu vou fazer um ponto baixo. Lembrando de fazer com a mão bem leve, para não repuxar, ok? Bem leve. Não fazer assim bem apertadinho. Faz uma alcinha mais larguinha, um pouquinho. Bem leve a mão. E faz ponto baixo. Vou fazer ponto baixo em cima de todos os meus pontos altos. E eu volto com vocês nessa ponta para explicar para vocês. Vamos lá? Continuando aqui, ó, a nossa alça. Que bonitinha. Ponto baixo, bem leve, ó, não tá repuxando, né? Então, chegou aqui, vamos continuar com ponto baixo, tá? Não tem aumento, não tem nada. Só a mão mais leve para não repuxar, tá? Deixa a alcinha um pouquinho maior, ó. Não grande, mas médio. Com a mão bem leve.
e dá a voltinha, tá vendo? Não fica virando, não. E vamos continuar aqui. Desfocado aqui o vídeo. Então, vamos dar toda a volta somente de pontos baixos, tá? Vou vir nessa ponta com vocês já já. Então, faz aí até essa ponta e volto com vocês. Voltando aqui com vocês, ó, fiz, ó, tá vendo? Nosso ponto baixo. Aqui também, ponto baixo, sem precisar aumentar, tá? Ó, leve as alcinhas, ó, tá vendo? Aqui é o fio lá de trás. Não precisa vocês dar aumento, tá bom? Dá certo também fazendo a mão bem leve. Uma também que a gente vai colar. Vou continuar aqui com os pontos até essa parte aqui. Aqui sim muda, tá bom? Então, vamos fazer os pontos baixos até aqui. Aqui eu vou mostrar pra vocês como vai fazer. Voltando aqui com vocês, ó, eu fiz. Ficou aqui, ó, tá vendo, ó? O pontinho, ó. Um antes e outro depois do nosso pontos altos fechado, tá? Ó, a parte que faz a curva de dentro da nossa alça. Aqui a gente vai buscar o fio, ó, e no outro a gente busca 2. Tô com 3 alcinhas, 2 alcinhas, uma em cada espacinho e a alcinha do meu ponto baixo. Eu venho e junto todas e continuo com os meus pontos baixos. Por que que a gente faz aqueles pontos ali? Ponto baixo aberto, 2, para fazer essa curvinha aqui, bonitinha, tá bom? Por isso, tá? Então, são 2 pontos meio baixo. Nós fizemos o meio alto aqui sem fechar, fizemos também o meio baixo sem fechar, com 2 alcinhas em cada espacinho. Então, 2 espacinhos aqui eu fiz o ponto sem fechar. Agora, só continuar com nossos pontos baixos, até emendar com vocês. Lembrando que aqui é ponto baixo em cima de ponto alto, normal, sem aumento. Vou fazer e emendar com vocês. Voltando aqui com vocês, ó, vamos emendar aqui. Ó, continua em cada espacinho, vocês fazem. Ó, meu fio lá atrás, querendo atrapalhar a aula aqui, peraí. Cadê ele? Tá escondido aqui. Aí. Vem aqui, ó. Cada espacinho, ponto baixo. Tá? Ó, vem aqui, ó. Na nossa correntinha que a gente começou, vem no ponto, segundo ponto baixo. E a gente faz um ponto baixíssimo e fecha. E aqui a gente dá a nossa correntinha de saída. Corta o fio, tá? Não precisa deixar uma ponta muito grande para isolar, não, pequena. E aqui está a nossa alça. Olha só que bonitinha. E agora a gente vai para a nossa aula do aplique. Vou dar o peso aqui da flor. Olha lá, é uma flor, não pesa, não. Tem que ter o peso, tá? Tanto do fio que você vai trabalhar, antes de trabalhar, pesa, tá bom? É uma dica que eu dou pra vocês, não desperdice fio, porque desperdiçar fio é desperdiçando o seu dinheiro, tá? Principalmente quem é mãe de família sabe que a gente tem que economizar em tudo. Pesa antes de fazer a peça, mesmo que eu dou as gramas de quanto eu usei, a tensão de ponto pode variar, então pesa o seu fio antes. Depois que você fazer a peça, pesa novamente e pega o caderno, anota tudo. Tanto para você decorar sua casa, você sabe quanto que vai gastar, como para venda também você vai ter que saber certinho o que vai gastar. E quem também tá começando a dar videoaula no canal, também lembre de passar certinho, tá?
para suas seguidoras isso aí. Então, parece que não é nada, mas ó, 9 gramas, tá? A nossa florzinha. Então, na hora de você dar o valor, o preço para sua cliente, você já sabe que aproximadamente 9 a 10 gramas é a sua florzinha, tá? Que aí dá para você fazer o cálculo quando você for trabalhar com o fio Duna. Fio Duna. Eu também deixei a cor flor, tá? Tá o link dela aqui abaixo. Aí você vai saber quanto que um coninho desse, tá? Que é um cone, ó. Ele não é cheio, tá vendo? Dá pra saber quantas flores você vai fazer. Não só pro tapete, mas pra qualquer peça que você for fazer esse aplique dessa flor aqui. Então, você tem a medida, tá? Não desperdice dinheiro. Faça os cálculos certinho e anota no caderninho. Que quando a pessoa pedir, eu quero um tapete com a flor, você já sabe que tem 9 gramas do fio Duna. Para a nossa florzinha, tá? Vou trabalhar aqui com o fio Duna, tá? Cor gramado. Vou deixar na descrição do vídeo o link da linha, tá? Caso vocês queiram comprar. E também na descrição a numeração, caso vocês queiram comprar aí na cidade de vocês, tá bom? Mas eu compro pela internet. Então, esse é o Duna gramado. Pode usar o Duna folha também, tá? Então, vou fazer aqui, ó, meu anel mágico. Vou trabalhar com a agulha 2,5. Vou fazer aqui uma correntinha. Solto aqui o meu fio. 2, 3 correntes. Ok? Que é esse meio aqui, ó, que a gente vai fazer. 2 correntes, eu venho, faço um ponto baixo, tá? 2 correntes, um ponto baixo. 2 correntes, um ponto baixo. Tá vendo aqui? Então, eu fiz um espacinho, 2, 3 espacinhos. Então, fiz um ponto baixo, 2, 3, 4 pontos baixos. 2 correntes. Desenroscar o meu fio aqui, tá? Sempre enroscando, como sempre, né? Então, eu fiz 1, 2, 3, 4 ponto baixo. Separado sempre com 2 correntes. 5 ponto baixo, 2 correntes, 6 ponto baixo. Então, fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. 2 correntes. Vou encostar aqui o meu fio para nós emendarmos aqui. Vou emendar na primeira, ó, segunda correntinha que a gente iniciou. Vou emendar com ponto baixíssimo e já corto o meu fio, tá? Essa ponta a gente traz pra frente, que a gente vai pôr a pérola, tá? Que é aqui que a gente aperta, mas a gente vai colocar a pérola aqui, que é pra colocar já utilizando esse fio, tá? Esse a gente arremata depois. Então, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacinhos. É onde a gente vai trabalhar agora com o meu fio Duna cor flor, tá? Meu Duna rosa mesclado. Vou dar aqui o meu nozinho. Aí eu vou vir aqui em um espacinho desse, ó, das 2 correntinhas. Vou fazer aqui um nozinho, tá? Uma correntinha, perdão. Fiz uma correntinha, faço 2. Dou a volta na agulha, vou trabalhar aqui um ponto alto. Trabalho mais um ponto alto. 2 pontos altos. Fiz 2 pontos altos, dou uma correntinha
venho em cima do meu ponto baixo aqui e faço ponto baixíssimo, ok? Subo uma correntinha. Vou fazer aqui dentro 2 pontos altos. 1, 2 pontos altos. Passou aqui. Deixa eu passar novamente aqui. Fiz um ponto alto, 2 pontos altos, uma corrente. Venho aqui no meu ponto baixo, ponto baixíssimo, certo? Aqui eu já vou pôr para trás. Subo uma corrente, venho dentro do meu espacinho, 2 pontos altos. Fiz 2 pontos altos, uma correntinha, ponto baixo, baixíssimo em cima do meu ponto baixo. Vou reservando meu fio aqui pra gente pôr a pérola. Venho no meu próximo espacinho aqui de 2 correntes. Antes eu faço uma correntinha, venho aqui e faço meus 2 pontos altos. Uma correntinha em cima do meu ponto baixo. Ponto baixíssimo, uma correntinha. Venho no meu próximo espaço, meus 2 pontos altos. Meu fio hoje tá repuxando, hein? Venho no espaço, 2 pontos baixos. Fiz 2 pontos baixos, uma correntinha em cima do meu ponto baixo aqui. Eu já faço um ponto baixíssimo, subo uma corrente. E vamos fazer o último aqui com vocês. 2 pontos altos nas minhas 2 correntinhas de espaço. Fiz 2, uma corrente, finalizo aqui com um ponto baixíssimo, subo aqui para emendar na minha primeira correntinha que a gente iniciou a flor. Emendei aqui. Como ficamos aqui? Ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pétalas, tá? Aqui eu aperto bem e a gente vai trabalhar a pérola depois. Vou até pôr para trás para vocês não confundir, tá? Deixar lá para trás. Depois eu jogo ela para frente novamente. Vou tirar o excesso aqui dessas 2 pontas, não essa que eu joguei para trás, não, tá? Então, fiz aqui ponto baixo em cima, ponto baixíssimo em cima do ponto baixo, uma correntinha, 2 pontos altos, uma correntinha, ponto baixíssimo, correntinha, 2 pontos altos, correntinha, ponto baixíssimo. Isso todas as nossas pétalas. Emendei aqui, vou dar uma corrente. Vou vir aqui atrás, ó. Segura minha alcinha, vou pegar uma alcinha de um lado e uma alcinha do outro. Essas 2 alcinhas eu vou usar para passar o meu fio, que agora eu vou pegar por trás. Pego, subi aqui a corrente, tiro aqui para não ficar mesclando. Venho aqui atrás, pego 2 fios, um de cada pétala, um dessa, outro dessa. Peguei 2 fios aqui atrás, vou passar por eles. Ó, passei por eles, eu dou um ponto baixo, passando tudo. Vou subir aqui 1, 2, 3 correntes. Peguei essas 3 correntes, venho no outro espacinho, entre cada pétala, vou pegar 2 alcinhas de novo. Peguei 2 alcinhas, faço meu ponto baixo. 3 correntes, venho entre cada pétala de novo, pego 2 alcinhas. Peguei as 2 alcinhas, ponto baixo. Vocês estão vendo que eu tô trabalhando por trás, ó. Que dá esse relevo aqui, ó. Tá vendo? Então, ó, deixa eu ver se dá pra ver direitinho, vou virar aqui. Dá pra enxergar bem. Fiz meu ponto baixo, 3 correntes. Venho aqui. Tem a nossa ponta verde aqui, mas dá pra atrapalhar.
2 alcinhas, faço meu ponto baixo, 3 correntes. Tem mais aqui, ó, fazendo passo a passo para vocês. Pego 2 alcinhas, uma de cada pétala. Peguei as 2 alcinhas, ponto baixo, 3 correntes. Venho aqui, ó, na minha penúltima, 2 alcinhas. Uma alcinha de cada pétala, uma alcinha dessa, uma alcinha dessa. Busco, ponto baixo, 3 alcinhas, 3 correntes, e venho aqui na primeira alcinha aqui, primeira correntinha, faço meu ponto baixíssimo, emendei. Aqui tá normal e aqui tá assim, ó. Os pontos de fio para não atrapalhar, tá vendo, ó? Ficou por trás as nossas alcinhas. É aqui que a gente vai trabalhar a próxima pétala. Então, vamos lá. Nas 3 alcinhas, agora eu seguro elas, faço um ponto baixo, subo uma corrente. Vou trabalhar aqui 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Fiz 4 pontos baixos, dou uma correntinha, venho no mesmo lugar, dou um ponto baixíssimo, ok? Dei um ponto baixíssimo, então aqui, dei o meu ponto baixíssimo dentro do mesmo espacinho das minhas 3 alcinhas. Aqui eu subo 1, 2 correntes, já faço meus 4 pontos altos, na próxima alcinha. 2, 3, 4. Uma correntinha no mesmo lugar, ponto baixíssimo. Subo 2 correntes e venho no próximo espacinho, 4 pontos altos. 4 pontos altos, uma corrente. No mesmo espacinho, ponto baixíssimo. Subo 2 correntes, próxima pétala, 4 pontos baixos. Essa flor é facinho, parece difícil, mas não é, tá? Fiz os meus 4 pontos baixos, não, 4 pontos altos, tá? Hoje eu tô errando bastante, hein? No mesmo espacinho, ponto baixíssimo. Subo 2 correntes e vou fazer os meus 4 pontos altos, tá? Todos são pontos altos. Se eu falei ponto baixo, é que eu errei. 4 pontos altos. Uma corrente no mesmo lugar, ponto baixíssimo. Subo 2 correntinhas e no última alcinha aqui, meus 4 pontos altos. 4 pontos altos. Uma corrente, vem no mesmo espacinho, ponto baixíssimo. Tá vendo aqui? Já finalizei, vou fazer uma correntinha. Porque eu vou vir aqui por trás novamente. Fiz uma correntinha, vou pegar. Ó, vocês estão vendo certinho? Vou pegar uma alcinha de uma pétala e uma alcinha da outra pétala novamente, tá? Passei uma, passei 2, que a primeira é meio chatinha de pegar. Vou fazer aqui agora 4 correntes. Nós fizemos 1, 2, 3 na outra, essa é 4. Continuar aqui. Pego uma alcinha de e uma alcinha da outra pétala. Ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes. Vou entre outras 2 pétalas, pego 2 alcinhas, busco e faço ponto baixo. Vou trabalhar as alcinhas aqui atrás novamente, ó. Tá vendo? Por isso que dá essas camadinhas aqui. Vou novamente, 4 correntes,
Vou atrás aqui das minhas duas alcinhas, uma de cada pétala. Peguei as duas alcinhas, escapou aqui, pega delicadamente, tá? Que hoje eu não tô muito delicada, mas tem que ser bem com calma. Passou as duas, ponto baixo, 4 correntes. Vem aqui de novo, tem as duas pétalas, pega uma alça de cada uma, duas alcinhas, ponto baixo, 4 correntes. Vem aqui a nossa penúltima, duas alcinhas, uma alcinha de cada pétala, ponto baixo, 4 correntes. Ó, vocês estão vendo aqui. Deixa eu cortar mais pequeno aqui para vocês não atrapalhar, para não atrapalhar e ver aqui. Vou passar aqui para frente esse fio, que é onde a gente vai trabalhar a pétala, tá? Isso aqui é o nosso nozinho aqui, ó, só como é que ela tá ficando, e aqui atrás a gente vai trabalhar mais uma volta. Então, aqui, cheguei na última, então, primeira correntinha aqui, a gente já faz um ponto baixíssimo. Subo uma corrente. Vou trabalhar agora 6 pontos altos. 1, 2, 3, perdão, trabalhando 4 aqui, vamos trabalhar 5, tá? 3, 4, 5. Então, a gente trabalhou 2 pontos altos na primeira pétala, na segunda pétala, 4, e nessa terceira, 5. Dou uma correntinha, venho no mesmo lugar, ponto baixíssimo. Subo 2 correntes e já trabalho meus 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, tá vendo? Tô trabalhando aqui por trás. 5. 5 e uma corrente. No mesmo espacinho, ponto baixo. Subo 2 correntinhas e venho no próximo alcinha, 5 pontos altos. Vou fazer aqui um total de 6 pétalas, tá? 6 pétalas de 5 pontos altos. Finalizei o meu 5, uma corrente no mesmo lugar, ponto baixíssimo. Subo 2 correntes na próxima alcinha, mais 5 pontos altos. Fiz aqui, acabei de fechar. Vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Fora as duas alcinhas que a gente sobe. 5, dou uma correntinha no mesmo espacinho, ponto baixíssimo. 2 correntes, vem para a próxima alcinha, 5 pontos altos. 2, 2, 3. Hoje tá escapando, hein? 3, 4, 5. Uma corrente, vem no mesmo lugar, ponto baixíssimo. Subo 2 correntinhas aqui, vem na última alcinha, 5 pontos baixos. Alto, perdão. Hoje tá difícil, hein? Espero que não atrapalhe vocês, tá? Mas são pontos altos. Uma correntinha no mesmo lugar, ponto baixíssimo. Subo aqui uma corrente e vamos aqui para trás novamente, ó. Vou pegar uma alça aqui de uma pétala e vou pegar a alça da outra. De novo, peguei, passo uma, passo a outra, apertadinha aqui, ponto baixo, tá vendo? Peguei lá por trás de novo. Fiz ponto baixo e vou trabalhar 3, 4,
5 correntes. Trabalhei 5 correntes, vou pegar 2 alcinhas aqui, uma alcinha de cada pétala. Peguei as 2 alcinhas, faço meu ponto baixo, subo 3, 4, 5 correntes, pego uma alcinha de cada pétala, ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5 correntes, venho nas 2 pétalas de novo, ó, pego uma alcinha de cada pétala, faço meu ponto baixo, 3, 4, 5, ó, bem devagar aqui para vocês verem, ó. 2 alcinhas, eu passo as 2, fica 2 alcinhas, eu passo meu ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5 correntes, pego as 2 alcinhas, ponto baixo, 3, 4, 5. E o fio repuxando aqui, dando trabalho de novo. Venho aqui, ó, na primeira correntinha, ponto baixíssimo, emendei. Dou uma corrente e vamos trabalhar agora 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dou uma corrente no mesmo lugar, ponto baixíssimo, tá vendo? Ó, tá ficando já a nossa flor. Trabalha por trás, ela fica com esse relevo, bem bonitinho. Ponto baixíssimo, subo uma corrente, 2 correntes. Vocês repararam que só na primeira que eu subo 1. Depois eu subo 2 correntes e trabalho meus 6 pontos altos. Subi 2 correntes, fiz 2 pontos altos, 3, 4, 5, 6. 6 pontos altos, uma correntinha e um ponto baixíssimo. 2 correntes eu subo, venho no próximo espaço 6 pontos altos. Fiz 2, 3, 4, 5, 6 e uma corrente. No mesmo espacinho, ponto baixíssimo. Subo 2 correntes, venho pro próximo alcinha, mais 6 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6 e uma corrente. 6 pontos altos e uma corrente. No mesmo lugar, ponto baixíssimo. 2 correntes, próxima pétala, 6 pontos altos. 2, 3, 4. Estamos acabando a nossa flor. 5, 6 e uma corrente. No mesmo espaço, ponto baixíssimo. 2 correntinhas, nossa última alcinha. 6 pontos altos. 3, 4, 5, 6. Uma correntinha. Agora, como eu não vou continuar, já venho aqui, ó, no mesmo lugar que eu comecei, no ponto baixo, faço um ponto baixíssimo. Venho na primeira correntinha, passo aqui por dentro, ponto baixíssimo e um nozinho. Aqui a gente termina a nossa flor. Olha só, tá vendo? A gente pega por trás, fica com esse relevo, tá vendo? Olha só que graça. Isso aqui a gente arremata depois, passa aqui por dentro e coloca cola. Dou um nozinho aqui, que eu vou cortar um pouco o excesso para não ficar mostrando do outro lado, para não atrapalhar vocês.
só. Tá aqui a nossa flor. Vamos pegar a nossa pétala. Lembrando que o material e essa pérola aqui, tá o link aqui abaixo, tá? Essa pérola aqui com agulha de crochê 0,75, dá pra enfiar dentro dela, tá? Como no momento aqui, eu não tô com ela, não sei onde ela foi parar. Mas eu já trabalhei, vocês viram já trabalhando aqui com ela, tá? Com a 0,75. Vou deixar o link dela aqui abaixo também, tá? Porque a 0,75 dá pra passar dentro da pérola. A 2,5 para fazer a flor. A 3,5 para confeccionar o tapete, tá? Então, eu vou passar aqui o meu fio na agulha. Vou enfiar aqui primeiro aqui, certinho. Passar aqui, gente, que eu apanho um pouquinho. Por isso que eu prefiro a agulha de crochê. Não tem esse problema, tá? De enfiar. Então, a agulha de crochê 0,75 é a melhor, tá? Você só enfia, não precisa dessa agulha aqui. Que é a agulha de tapeceiro, mas é a mais fina. Glória, consegui passar. Às vezes não tá lá essas coisas, gente. Mas com a agulha 0,75, você só coloca na pérola e puxa o fio. Bem mais prático, tá? Do que vocês pegar essa agulha aqui. Tá? Essa aqui não é, ó. Tá vendo? Quase cabe. É uma bem fininha na ponta. Eu não tô achando ela hoje. Mas eu já fiz aqui várias com ela, tá? 0,75. É a que passa em qualquer pérola. Essas pequenininhas, passa grande. Eu vou usar a agulha aqui de costura mesmo, tá? Só para não ficar em débito com a aula para vocês. Já passei, eu já nem vou usar mais ela. Já volto aqui com a nossa 2,5. Coloquei aqui, venho do ladinho, ó. Passo para trás o nosso fio verde, tá vendo? Passei aqui para trás. Era para deixar essa ponta maior para me dar um nozinho, mas não tem importância. Aqui eu venho, puxo e dou um nó. Uma correntinha, tá? Puxo novamente. No verde mesmo, em uma alcinha do verde. E dou um nó. Por quê? Porque eu vou colar, tá? Dando aí só 2 nozinhos. Pra quem vai costurar já é diferente, tá? Eu, como vou colar aqui em cima do nosso tapete aqui, então não vai aparecer, porque eu vou colar, tá bom? Então, não precisa, dei 2 nozinhos aqui, já serve, ok? Então, finalizamos a nossa flor, certo? Ver se eu consigo colocar aqui o tapete para vocês verem. Vou ajeitar aqui para mostrar para vocês a colagem. Colam do jeito de vocês, tá? Certo? Mas eu coloco aqui, ó. Tá? Ó. Que cobre a parte escura. Só ponto um pedacinho aqui, um pedacinho aqui. Então, eu acho o meio certinho, tá? Do tapete, ó. Você junta as duas pontas, vai achar o meio. E é nesse meio que a gente vai colocar. Tá bom? Coloca com cola quente. Eu passo cola quente na ponta e aí cola quente do outro lado e coloco. Nem passo aqui no meio que não tem necessidade. Então, depois que eu ajeitar certinho, eu venho com a cola. Cola assim, venho com a cola quente aqui e cola assim.
Esse meio aqui eu não colo, não precisa, mas caso vocês queiram passar no meio também, colar, depois passar na beirada e colar, que vai ficar cola em 3 lugares também. Mas eu não acho necessidade, tá? Desperdiça cola. Bem. E aqui no meio, tá? Entre cada um. Mas vocês podem optar por de vocês, tá? Onde vocês querem colar. Então, eu seguro certinho e vou colando para não ficar torto, tá? Lembrando que eu uso a cola quente, tá? Não importa o tamanho da pistola. Vê a potência 60 e 1W, 60 watts de potência. Então, vocês vão ver 60 e 1W, significa que é a potência certa, tá? Tem também de 80 e 100, mas de 60 para cima já tá ótimo. Agora, de 40, não recomendo, que é para colagem de papel, não é para barbante. 60 de potência, que é o que eu vou deixar também aqui abaixo. E o refil de silicone, sendo grosso ou fino, ó, tá vendo? Esse, ó, ainda não é o transparente, ó. Ele é esbranquiçado, tá vendo? Que ele tem bastante resina, cola bem. Esse é o grosso. Aí para pistola de bico fino, é esse aqui, é o mais fininho. Esse já é o amarelado. Tem até mais amarelinho, não tem importância. Quanto mais amarelado, mais resina tem, mais a cola fica potente. Com a pistola de 60 e o refil de silicone amarelado ou sem ser transparente, tá? Vocês vão ter uma colagem perfeita. A pessoa pode lavar a peça, que não vai sair, tá? Tem a dica de cola, não é qualquer cola e não é qualquer pistola, tá bom? Vou deixar o link aqui abaixo. E nós finalizamos a nossa peça. Depois que vocês colarem a alça, vocês vêm com a flor, tá? Não vou ensinar aqui para colar para não ficar muito longo. Eu passo cola ao meio, rapidamente, colo. Depois que esfriar, que eu segurar com a luva de borracha, tá? Segurar, que eu venho, que esfriou já a cola, que eu venho corrigindo e colando pétala por pétala, tá? Não precisa colar todas, deixa um pouco de relevo, cola mais a última. E o fundinho da do meio, que vocês vão passar aqui, ó, esse fundo dela vai ser colado. Então, elas não vão ficar erguendo. E a última, sim, que vocês têm que passar a cola aqui, segura com a luva de borracha, passa a cola aqui e segura. Então, ela vai ficar segura a última pétala. Aqui vai ficar esse relevinho aqui, que vai dar a delicadeza do nosso tapete. E essa é a nossa videoaula, espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Meu tapete ainda falta arrematar certinho. Fiz na cor natural e marrom café. E tem também aqui, que é o que teve mais saída, tá? É o cor natural com preto, tá bom? Já vou deixar aqui pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado da aula. A lista de materiais, mesmo que vocês não queiram comprar aqui no link, olha, abre certinho para vocês verem o material que eu usei, tá? Se querer comprar pela internet, só clicar no link. Vai ter aqui o Mercado Livre. Vai ter aqui, tá? Na descrição do vídeo. Aí embaixo do vídeo vai ter, antes da descrição ainda, vai ter já o link da Shopee e Mercado Livre, onde eu acho meus materiais, tá? Vou deixar o barbante, vou deixar o barbante 6, eu vou deixar a duna dessa flor, vou deixar a pérola, vou deixar as agulhas 3,5 a 2,5 e a 0,75 para vocês não precisar usar agulha de máquina, tá? Para passar a pérola. Vou deixar o link aqui. Mesmo que vocês não comprem no link aqui meu, apesar de que eu ganho uma pequena comissão, caso vocês queiram comprar, tá? Que é onde eu compro mesmo, que é mais em conta do que eu encontro no comércio, tá bom? Então, eu compro no Mercado Livre e Shopee. Mas se vocês não querer, abre pelo menos o link de cada produto e vê, confere o produto que eu indiquei, que é o que eu usei para confeccionar a peça, tá bom? Já falei demais, tá? Mas nunca é demais, a gente tem que deixar bem claro certinho.
E aqui tá o nosso tapete finalizado. Eu vou mostrar pra vocês agora ele depois de pronto. Vocês já viram isso? E essa é a nossa última aula. Aguardo vocês, se inscrevam no canal, compartilha com suas colegas, manda aí no WhatsApp delas, para elas também fazer as encomendas desse chinelinho que ele fez bastante sucesso no meu ateliê, tá? Aí dá pra fazer rosa, dá pra vocês usar a imaginação de vocês. Então, vou ficando por aqui. Vou mostrar agora a peça, como ficou. Se inscreva no canal, quem não é inscrito. Ativa o sininho para receber as próximas aulas, que vem muito conteúdo por aqui. E vamos começar também com as nossas lives. Até o próximo vídeo. Espero que tenha. Porque hoje eu tava difícil de passar certinho para vocês. Mas eu espero que tenha passado a aula, tá? Certinho para vocês. Até o próximo vídeo, tá?